Fala, meu povo! Voltamos para mais uma aulinha, dessa vez falando de óxidos, galera. A nossa última função inorgânica que será cobrada na provinha da AV1, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos lá bater um papo sobre óxidos, que é legal pra caramba, vamos que vamos. Pessoal, óxidos. O que seria óxido? Qual é a definição de óxidos? Então, vamos botar aqui, ó, nossa função inorgânica, óxidos. Gente, as funções inorgânicas anteriores, ácido, base e sais, né, a definição tinha tudo a ver com a presença de água, né? A água era ali a substância que ia quebrar essa molécula, ia dissociar ou quebrar em um cátion, em um ânion. Dependendo do cátion e do ânion, você classificava como ácido, base ou sais. No caso dos óxidos, a classificação é um pouco diferente. Como o nome já diz, óxido, né? Óxidos, tem oxigênio. E a definição passa justamente por isso, né? A definição de óxidos, galera, é a seguinte, certo? Óxidos é todo composto binário, ó, binário, ou seja, tem dois elementos, beleza? Binário, em que o oxigênio, ó, é um deles. Mas não basta ser binário e não basta ter oxigênio. O O tem que ser aqui, ó, o mais eletronegativo. Eletronegativo, beleza? Então essa é a definição de óxido. Então, por exemplo, temos aqui, né, o CO2, ó, CO2, binário, carbono e oxigênio, e o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Temos o SO3, por exemplo, ó, SO3, enxofre e oxigênio mais eletronegativo. Temos o CaO, né, cálcio e oxigênio. O oxigênio é o mais eletronegativo. Então essa é a definição de óxidos. Atenção, galera, atenção. Se eu ligar oxigênio com flúor, então, ó, O, certo? Com flúor, beleza? Esse cara não é óxido. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Lembra da frasezinha? Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital? Então, ó, fui, flúor. Ontem, oxigênio. O flúor ganha do oxigênio. Beleza? Bom, galera, classificação dos óxidos. Como é que funciona isso? Você vai ter aqui, ó, vamos dividir aqui a nossa telinha. Você vai ter basicamente três grandes grupos aqui, né? Você tem os óxidos chamados óxidos ácidos, ó. E quando é que esse cara é um óxido ácido? Galera, muito simples. É quando você tem um ametal, ó, ametal mais oxigênio. Por exemplo, o CO2, ó, certo? E por que é um óxido ácido? Porque esse óxido, ao reagir com água, forma um ácido, beleza? Então, se eu tenho um óxido ácido, se eu reajo ele com água, eu formo um ácido. Por exemplo, o SO3 aqui, né? O SO3, que é um outro exemplo de óxido ácido, porque o enxofre, assim como o carbono, são ametais. Se eu reagir esse cara com água mais água, eu tenho ácido sulfúrico, H2SO4, beleza? Então, o óxido ácido reage com água e forma um ácido. E qual é a característica básica? Ametais ligados a oxigênio. Pessoal, um outro tipo de óxido são os óxidos básicos, né? Se eu tenho ácido, também tenho que ter básicos, né? Então, os óxidos básicos, característica marcante desses caras, que define, são metais, ó, metais mais oxigênio. Por exemplo, temos aqui, ó, o CaO, ó, óxido de cálcio. Se eu reajo esse cara com água, o que é que você acha que vai acontecer? Se aqui eu tenho a formação de um ácido, agora eu tenho a formação de uma base, beleza? Eu vou formar aqui, ó, o CaOH2, uma base, o hidróxido de cálcio, tranquilo? Uma outra classificação, galera, são os óxidos neutros, ó. Os óxidos neutros, certo? São três. E aí tem que decorar esses caras, né? É justamente o CO, o NO e o N2O. Gente, atenção. O C é a metal. Então você pode achar que esse cara sendo a metal ligado ao oxigênio é um óxido ácido, mas não. Esse cara é um óxido neutro. Por que neutro?
não reagem com a água para formar nem ácido nem base. Então a maneira de decorar isso é o CONO2. CONONO2. Bota o 2 no meio aqui, beleza? Então, ácidos, ametal com oxigênio. Básicos, metais com oxigênio, beleza? E neutros, CONONO2. CONO, N2O, beleza? Nós temos também, galera, os peróxidos, certo? Ó, é importante falar sobre ele, né? Mas na provinha eu não cobrei, tá? Mas vou colocar aqui, ó. Temos os peróxidos. O mais famoso deles é o famoso, né? Todo mundo usa, H2O2, peróxido de hidrogênio, mais conhecido como água oxigenada. Por que esses caras são peróxidos, galera? Os peróxidos, eles têm, né, a carga do oxigênio aqui, ó, como sendo menos 1 e não menos 2, certo? Mas lá na frente, quando vocês verem o NOx, tudo isso fica mais claro, beleza? Por enquanto, certo? Temos ácidos, básicos e neutros, que é o que será cobrado em prova, beleza? Uma coisa muito importante, galera, em relação aos óxidos, é que os óxidos ácidos, principalmente o SO3, guarde isso, ó, certo? Esse cara, ele forma, né, a famosa chuva ácida, beleza? Então as indústrias, né, que poluem a atmosfera liberam enxofre, o enxofre reage com oxigênio, forma SO2, depois vira SO3, reage com a água e forma ácido sulfúrico. Então é uma chuva de pH menor que 7. Não quer dizer que está chovendo ácido, galera. Calma, relaxa. É uma água, certo? Com pH ácido, beleza? Tranquilo? Fica tranquilo. Não vai derreter o seu guarda-chuva, certinho? Beleza? Gente, e a nomenclatura? Bom, a nomenclatura vai depender se o cara é ácido ou se o cara é básico, beleza? E aí, os neutros, eles entram nessa nomenclatura dos óxidos ácidos, certinho? Vamos lá então, galera. Vamos criar aqui uma nova página. Vamos lá. Bom, falando de nomenclatura, gente, como é que funciona? Bom, se nós temos aqui, ó, óxidos básicos, é muito simples, certo? Você vai colocar aqui, ó, óxido, ó, olha só, vai ficar óxido mais o nome do metal, mais metal. Muito fácil, certo? Por exemplo, ó, você tem lá CaO, né? Qual é o nome desse cara? Óxido, vou abreviar, tá, gente? Óxido de cálcio, ó. Óxido de cálcio. Acabou. Só isso, né? Na2O, óxido de sódio. LiO, Li2O, óxido de lítio. Se for básico, certo? É óxido e o nome do metal, tranquilo? Se for ácido ou neutro, beleza? Aqui, ó. Se for ácido, certo? Ácidos. Você tem que indicar a quantidade. Por exemplo, olha só. O caso mais famoso aqui, né? O nosso querido CO2. Como é que é o nome desse cara? Dióxido, ó, Di2, certo? Dióxido de carbono, beleza? Você tem que informar a quantidade aqui. Outro exemplo, galera, N2O5, ó, N2O5 vai ser pentóxido, ó, pente de 5, certo? Ó, pentóxido de, e aí eu tenho 2 nitrogênios, então fica de 2 nitrogênio, ó, nitrogênio, pentóxido de 5, de 2 nitrogênio, pentóxido de nitrogênio, beleza? Então, se os óxidos são básicos, óxido e o nome do metal. Acabou o problema, tranquilinho. Se for ácido, você indica as quantidades, tanto de oxigênio como de, né, do outro elemento, do ametal no caso, beleza? Uma coisa importante, galera, os neutros seguem o mesmo padrão, tá? Dos ácidos. Se eu tenho CO, que é um óxido neutro, eu tenho monóxido, ó, mono, porque só tem um, monóxido de carbono, beleza? Aqui, ó, monóxido de carbono. Tranquilo? Então, em relação a óxidos, o que importa pra gente? Definição: elemento ligado ao oxigênio em que o oxigênio é o mais eletronegativo, beleza? Os tipos de óxidos: ácidos, básicos e neutros, né? Também tem os peróxidos, beleza? Também tem outros, mas assim, para a prova, ácido, básicos e neutros. Quem seriam os básicos? Seriam os caras que são os
metais ligados ao oxigênio. Quem seriam os ácidos? Os ametais ligados ao oxigênio. Quem seriam os neutros? CONO 2, CONON2O. Beleza, galera? Fechou? Muito importante, pessoal. Os óxidos, como o SO3, que é responsável direto pela chuva ácida, né? O CO2 também, tá? Mas o SO3 é muito mais importante para a chuva ácida. O CO2 e o CO já vão afetar, né, a regulação da temperatura, porque eles aumentam o efeito estufa, né, o aquecimento global, beleza? Gente, com isso, vimos base, sais e óxidos, tudo que você precisa para a prova, né? Se você acha que faltou alguma coisa, se você tem alguma dúvida, coloque aí nos comentários, tá? Que eu respondo para você. Ainda temos segunda-feira, né, para tirar alguma duvidazinha, né, online ou pelo telefone, pelo WhatsApp, certo? E na terça-feira é a nossa prova, né, a 1101 fazendo a prova logo na primeira aula, né? E a 1102 fazendo, né, na segunda aula, não é isso, gente? É, isso aí, né, na segunda para a terceira aula. Lembrando, galera, que a 1101 começa a prova comigo e depois termina, né, com outro professor, ok? Qualquer dúvida, gente, por favor, comenta aí. Esse formato de videoaula, galera, eu pensei em fazer um formato mais dinâmico, mais rápido, direto ao ponto, por isso que eu usei o quadro branco, mas eu acho que ficou legal, né? Se você acha que não ficou tão legal assim, por favor, comenta, que é importante para eu saber esse feedback de vocês aí. Tranquilo? Bom, domingão, são agora 7 da noite, missão cumprida, já vou subir os vídeos para vocês e espero que vocês aproveitem, estudem, beleza? E façam uma ótima prova na nossa terça-feira. Aquele abraço, fui!